Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. É motivo de muita alegria de nós estarmos aqui hoje, celebrando o Dia do Senhor. E eu espero que todos estejam bem e que a graça de Deus te alcance nesse momento. Feche seus olhos aí, onde você está, com a sua família, ou mesmo sozinho. Mas se coloque diante do Senhor e agradeça a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida. Com certeza tem protegido, tem suprido a sua necessidade. Então, feche seus olhos e ore agradecendo a Deus nesse momento. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que nós, os teus servos, teus filhos, temos de louvarmos o teu nome na adversidade. Senhor, são tempos difíceis, mas nós queremos te glorificar porque o Senhor está passando conosco. E o Senhor tem nos dado uma dose de fé, de confiança a cada dia. E nós cremos que dias melhores virão, porque nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra. Então, Senhor, eu quero te agradecer por suprir as nossas necessidades, por alcançar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos. E eu estendo, Senhor, em nome de Jesus, essa oração também aos nossos amigos, os nossos entes queridos afastados, que eles encontrem, ó Deus, a saúde, a paz e a graça do Senhor. E que neste domingo, Senhor, o Senhor complete a tua palavra e a tua vontade no coração de cada um dos teus servos. Então, Senhor, recebe como cheiro suave as tuas narinas, Senhor, este culto que será prestado a Ti, porque nós fazemos isso, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome. Nós declaramos que Te amamos, que Te adoramos e que o Senhor é o único dono do nosso coração. Então, toma o Teu lugar, Senhor, e seja exaltado, engrandecido. Nós cremos, Senhor, que Tu és o único Deus do nosso coração. Então, Pai, recebe, para o louvor e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Querido, agora você vai ter a oportunidade de louvar e engrandecer ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado, sobre a terra, sobre os céus. Então, você vai poder glorificar conosco. Aí onde você está, adore o Senhor com palmas. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, o Rei exaltado, teu nome louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome louvarei. Porque Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Porque Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Deus. O amor do Senhor que tem nos alcançado a cada dia é incomparável. Eu posso sentir e com certeza você sente aí também no seu coração. Então você vai fazer essa declaração de amor para o Senhor. O teu amor me fascina, mexe com o meu coração e me enche de alegria. E através disso eu consigo me colocar diante do Senhor, entregando todo o meu ser e toda a minha devoção, todo o meu amor a Ele. Então faça isso nesse momento. Fascina, mexe com meu coração, me enche de alegria, gera em mim devoção. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Sim, Senhor, essa é a nossa oração. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, me enche de alegria, gera em mim devoção. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Então cante, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sido um Deus fiel, ó Pai, em meio às tantas lutas, Senhor, que estamos enfrentando, Senhor Deus, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, e também, Senhor Deus, cuidando dos nossos próximos espalhados pela face da terra, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com a tua igreja, Senhor, zelando, Senhor Deus, por cada membro, Senhor, por cada família, e também por aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar guardando os lares, Senhor. Esteja, Senhor Deus, com a direção, com o pastor, Senhor, com a diretoria, Senhor, também, nas decisões que irão ter de ser tomadas, Senhor, que o Senhor possa estar sempre instruindo, Senhor Deus, através do Seu Santo Espírito, ó Pai. Esteja conosco, pois a cada dia a Tua vinda se aproxima, ó Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora com o estudo da EBD. Seja abençoado e um ótimo domingo. Estudo da revista Edificarei a minha igreja. Lição 1. Preparação da igreja no Antigo Testamento. Olá, irmãos, bom dia para todos vocês. Quero desejar um bom dia para você, para sua família, mas quero desejar um excelente domingo, um dia especial para todos os pais. Hoje é dia dos pais, você, papai,
Deus te abençoou com esse privilégio que é ser pai. Então aproveite esse dia com a sua família, com os seus filhos. Que Deus te dê um excelente domingo em família. Para o meu pai que está distante, Deus te abençoe aí, pai. Aproveita o dia com minha mãe, com todo o pessoal da família aí, para curtir o seu dia. Bom, gente, sem mais delongas, vamos voltar aqui para o estudo. Estamos falando, então, da preparação da igreja no Antigo Testamento. O que a gente precisa ter hoje como alvo da lição é perceber que o conceito de igreja estava na mente de Deus desde o início. Então é isso que a gente precisa fazer como comparações hoje, no nosso dia, para mostrar que Deus já pensava no modelo igreja para o seu povo. E nós vamos ver isso muito bem hoje. Ainda falando sobre a preparação da igreja no Antigo Testamento, a nossa base bíblica ela está nesses 3 livros. Tá? O texto básico é esse texto de Gênesis, é a primeira parte desse capítulo 12. A gente vai dar uma olhada em algumas partes dele ao longo do nosso estudo hoje. O texto devocional é o de Salmo 24. Né? Vale a pena utilizar esse texto aí para as suas orações, né? Antes das suas orações durante a semana. E o versículo-chave, na verdade são alguns versículos, né? São 3 versículos que estão nessa carta de Paulo à igreja de Éfeso, e a gente vai dar uma olhada nisso também. O que eu tentei fazer aqui foi separar de cada texto os versos que mais me marcaram, e o primeiro deles foi esse daí, ó. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então essas são palavras de Deus para Abraão. Então existem promessas aqui e a gente vai dar uma olhada nisso ao longo do nosso estudo hoje. E em Salmo, como eu disse, 2 versículos aqui também me marcaram enquanto eu estava estudando e lendo durante a semana, que é esse que começa assim, ó. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então esses são os versos que me marcaram, e principalmente quando fala que Deus separa um povo e Ele separa a igreja, e aqui aparecem como se fossem orientações para as pessoas que querem estar nesse lugar santo, que elas deveriam ter mãos limpas e coração puro, e não se entregar à vaidade e nem jurar enganosamente. Né? A gente faz logo uma relação com quando Jesus diz para que nós falemos sim, sim ou não, não, sempre ter uma resposta direta e não ficar jurando ou pelo céu ou pela terra, né? E aqui no versículo-chave, na carta de Paulo aos Efésios, nós vemos assim, ó: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então esses são os versos de Efésios 5, de 25 a 27. Bom, na semana passada nós tivemos uma apresentação do pastor trazendo para a gente um pouco de por que nós deveríamos estudar e por que nós deveríamos ter uma doutrina bíblica da igreja. Bom, o que ficou muito claro e nós estamos trazendo aqui hoje é sobre nós pensarmos em motivos para nós estudarmos uma doutrina bíblica. O primeiro deles é essa questão dos cristãos decepcionados com a igreja organizada. O que eu gostaria de pensar com vocês é que existem muitas pessoas, né, muita gente boa,
cristãos, seguidores de Cristo, né, seguidores de Jesus, discípulos, que realmente se decepcionaram com a igreja organizada. Não com a igreja de Jesus, né, não é uma decepção com a igreja de Jesus, mas com a igreja organizada. Em como a gente se organizou em templos, em instituições, e acaba fazendo com que isso seja uma tarefa muito mais relacionada aos próprios eventos em si do que às pessoas. Então, algumas pessoas se decepcionaram porque a igreja organizada se perdeu. Essa é a verdade. E o outro ponto são os escândalos que não revelam a igreja gloriosa. Eu trouxe aqui um versículo para a gente olhar, que é um versículo, inclusive, que a gente já leu, mas que vale a pena dar uma olhada nele de novo, que é esse, ó. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu deixei em vermelho essa parte de apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, porque Jesus, ele faz esse sacrifício, ele se entrega pela igreja com o objetivo de apresentar a si mesmo. O que isso quer dizer? É de separá-la para que ela mesma seja apresentada para o próprio Jesus. E o que ele diz é que o que Paulo interpreta era que essa igreja deveria ser apresentada como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Então o que a gente tem hoje é que os escândalos não revelam essa igreja gloriosa, que é o que foi projetado ou planejado por Deus para que a igreja de Jesus fosse. E um outro motivo é a imagem deformada da igreja no mundo. O autor da revista cita um livro sobre as percepções que esse escritor tem, tanto ele quanto o próprio mundo, as percepções que ele tem da igreja. A igreja, lá segundo ele, ela é vista como um grupo snob, um grupo religioso snob. A outra opção é que é um local de fanáticos religiosos. Tem uma outra lá que é até engraçada, que é sobre que a igreja é como se fosse um ponto de ônibus para o céu. Um local onde as pessoas ficam lá esperando o próximo ônibus para o céu chegar, para que elas possam entrar e sair. Portanto, a imagem da igreja no mundo, ela foi totalmente deformada de acordo com o que foi projetada para ser. Nesse caso, a gente precisa estudar e ter uma doutrina bíblica forte sobre a igreja e sobre a igreja de Jesus. E esses são os passos que nós vamos fazer hoje, vamos dar esses passos juntos. Bom, antes vale a pena uma reflexão sobre a imagem que nós mesmos passamos como igreja para o nosso bairro. A pergunta é: que imagem nossa igreja transmite para o Baeta? Se a igreja de Jesus foi projetada para cumprir uma determinada missão, essa missão ela é cumprida pela igreja do Baeta? Que tipo de imagem o nosso bairro tem da nossa igreja? E o que o nosso prédio e as pessoas que frequentam passam como imagem para as pessoas do nosso bairro? Um ponto para o nosso pensamento, né, para a nossa reflexão. Bom, falando sobre a preparação da igreja, é necessário que a gente pense que existe uma igreja verdadeira. A lição ela lembra para nós e traz essa expressão que é o remanescente. Nesse caso, Deus está separando o povo para que ele seja a igreja gloriosa, para que seja a igreja da forma que ele quer. E mesmo no meio de todas as pessoas que se intitulam igreja, existe um remanescente. Mesmo que muitas pessoas se desviam do que foi desenhado ou projetado por Deus, existe um remanescente. E essa é uma promessa que Deus fez para Abraão, e aqui nós vemos essa promessa sendo repetida para Moisés. Deus fala com Moisés e pede para que ele fale isso ao povo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Isso lá em Êxodo 6:7. Essa é a promessa de Deus e a vontade de Deus, que o povo fosse separado dos outros povos para ser povo dele, e ele seria Deus desse povo. Então, o movimento de Deus
é sempre para separar o seu povo. Nós vimos então que existiu essa promessa onde tudo começou na vida de Abraão. Existe essa nova promessa onde a gente acabou de ler, a renovação da promessa em Moisés, e de uma vez por todas em Jesus, quando novamente ele vem com uma proposta para resgatar a sua igreja, para que ela possa cumprir a missão de igreja gloriosa de Jesus na terra. Bom, voltando então ao início, o que a gente quer dizer e quer mostrar é que tudo começou com o chamado de Abraão. O que nós veremos juntos hoje é o plano de Deus para Abraão. Então Deus apresenta para ele o que Deus espera fazer com ele, com os descendentes dele. A esfera do plano, ou seja, a abrangência. Quais são as pessoas, quais são os povos que esse plano vai alcançar. E a outra coisa que a gente vai ver hoje é a resposta de Abraão, né? Como Abraão enfrentou tudo isso e de que forma ele responde. Bom, então o chamado de Abraão, como falamos, ele está em Gênesis 12, dos versículos de 1 a 9. Esse é o plano de Deus para Abraão. O que Deus expõe para Abraão? Primeiro, a missão. A missão ela é bem clara, bem direta, ser bênção. Quais são os passos, então, que Deus faz com Abraão? Primeiro passo, sair da situação atual. Outro, ir onde Deus enviar. E o terceiro, abençoar a todos. Portanto, isso está bem claro para Abraão. Qual é a missão? Ser bênção. E quais são os passos que Abraão vai precisar seguir. E nós vamos estudar isso, como Abraão enfrentou e como isso se apresentou para Abraão através dessa palavra de Deus, da influência de Deus na vida de Abraão. Bom, a primeira, então, é a missão, ser bênção. Aqui nós vemos uma palavra de Pedro falando aos judeus, já depois da morte, da ressurreição de Jesus. Pedro faz um discurso e ele fala com os judeus, ele fala com o seu povo o que Deus tinha prometido para ele. Olha como é bem forte esse versículo. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. E disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O que a gente tem aqui nesse verso é Pedro falando com os judeus, falando com o povo de Israel, que eles tinham uma herança na aliança que Deus havia feito com os profetas, que Deus havia feito através dos profetas ao longo do tempo, mas também Pedro cita aqui a primeira promessa feita a Abraão, que ele seria a bênção para toda a terra, que ele abençoaria os descendentes dele, ou seja, aquelas pessoas que naquele dia estão ouvindo Pedro, seriam o povo que abençoaria todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Pedro então está relembrando essa promessa e relembrando essa missão. Então, aquilo que foi apresentado para Abraão como promessa e feito como plano, como missão para Abraão, depois ele é relembrado em Moisés, e aí a gente vê Pedro relembrando aos seus, digamos assim, conterrâneos, que aquela promessa havia sido feita e que eles deveriam abraçar essa promessa, porque era dessa forma que eles seriam bênção para a vida de todos os povos. E obviamente aqui Pedro está fazendo uma relação com Jesus ressurreto, que através dele todas as famílias da terra, todos os povos seriam abençoados. Bom, então aqui em Atos 3:25, essa é a promessa que Pedro relembra que foi feita a Abraão e que esses antepassados do povo judeu, do povo de Israel, era através dele que todos os povos da terra serão abençoados. E Pedro aqui chama a atenção do povo para isso. Bom, então essa é a missão. Qual seria o passo 1? Sair da situação atual. Versículo abaixo. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. O que é bom a gente saber aqui é que Abraão morava num lugar que chamava Ur.
e até então seu nome era Abrão. Deus o convida para sair da sua terra, sair dessa terra Ur. Vale a pena a gente olhar que sair da situação atual para Abraão era sair da terra dos caldeus, que chamava de Ur dos caldeus. A gente foi dar uma olhada aqui no significado de Ur, e Ur quer dizer morada de Nana. Nana era um deus, era o deus da lua, e essas pessoas deram para a própria cidade o nome em homenagem a esse deus. Eu busquei uma imagem aqui para a gente ver essa figura horrível aí do lado, que é o Nana. Então a gente vê naquele painel lá atrás a lua, né, as fases da lua. O que Deus faz o convite para Abraão era que ele deixasse uma terra de idolatria. Por isso que ele ia começar uma caminhada nova, iria precisar estar separado, ele ia precisar viver uma vida diferente em outro lugar, onde quem iria reinar seria o próprio Deus e não Nana ou qualquer outro Deus. Mas o que vale a pena a gente saber é que o Ur tinha um significado, e esse também era um bom motivo para Abraão sair de lá. Bom, o passo 2 é ir onde Deus enviar. O versículo é o mesmo, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, mas abaixo ele diz, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão é citado como o pai da fé, não é à toa, porque o que existe aqui é que Deus fala para ele deixar a terra dele, deixar os parentes dele, e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Existe um passo de fé aqui, né? Existe um convite para ter fé, porque essa pessoa vai sair de um local para ir para um lugar que Deus ainda vai mostrar. E é impossível não relacionar isso ao ir onde Deus enviar, ao próprio chamado, né? Ao próprio ide, que é feito o convite para a própria igreja de Jesus. Versículo aí de Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu gosto do versículo que diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa versão traz aqui como objetivo pregar o evangelho, ou seja, levar as boas novas, levar bênçãos a todas as pessoas. Nesse caso, o plano de Deus para Abraão era um convite, no segundo passo, para ele ir onde Deus enviasse. Independente de onde fosse, para ele ir onde Deus enviasse. E, obviamente, essa é uma relação muito direta que a gente faz ao convite que Jesus deixa para a gente como mandamento, que é o ide. Passo 3, abençoar a todos. E aí o versículo, lá no versículo 3, parte B, diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa aí é a versão Almeida, revista e atualizada. E na NVI, na nova versão internacional, é assim, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse era o terceiro passo, abençoar a todos. Esse é o convite que Deus faz a Abraão com esses 3 passos, e o terceiro passo é abençoar a todas as famílias da terra. E aí, o que nós temos no final como a resposta de Abraão? Você verá na sua revista, que é o tópico 1, a parte C, a resposta de Abraão, foi essa, no versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Nesse caso, a resposta de Abraão foi imediata e foi com ação, de partir da terra que ele morava. Como eu citei, Abraão ele é visto como o pai da fé, ele está lá naquela lista de homens da fé. Lá em Hebreus, trouxe aqui para a gente ler uma parte, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Aqui traz para a gente essa questão da fé, dele sair sem saber para onde ele ia chegar, onde especificamente ele ia passar a morar, mas cita que essa foi a resposta de Abraão. Abraão decide então, depois você lê todo o capítulo
de Gênesis, né, pelo menos até o 9 ali, você vai ver que Abraão responde, pega a sua família, pega seu sobrinho, e ele vai fazer o que Deus o manda fazer, que era se separar daquele povo, se separar dos seus pais, sair da terra que ele morava e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Bom, então, em resumo, o que nós vimos hoje no chamado de Abraão foi o plano de Deus para Abraão, vimos o que Deus queria para ele, falamos dessa missão de sair de lá, sair da terra, abençoar as pessoas, abençoar as famílias. A esfera do plano, a esfera é muito legal, porque quando fala de abrangência, não existe um grupo específico que seria abençoado. Existe sim um grupo que é separado por Deus para que possa viver sob os estatutos de Deus, vivendo como Deus quer que as pessoas vivam, mas as famílias que seriam abençoadas seriam todas as famílias da terra, sem distinção. A bênção chegaria a todos através de Abraão. Através de um povo separado, a bênção chega a todos. Através da igreja separada, que vive de uma forma específica, essa igreja vai abençoar a todos. E o 3, que a gente acabou de ver, foi a resposta de Abraão a isso tudo. Como Abraão entende o que passa na cabeça de Abraão, isso a gente não consegue identificar. Mas o que a gente consegue perceber muito facilmente é o que ele faz. E a atitude dele então partiu e foi para onde Deus pediu para ele ir, mesmo sem saber onde era ainda essa terra. Na semana que vem, nós vamos ver ainda na primeira lição os tópicos 2, 3, 4 e 5. O sinal da aliança, distinção entre membros, né, membro nominal e membro atuante, a redenção de Israel e o remanescente fiel. Vamos dar uma olhada mais profunda no que é chamado de remanescente. Bom, queridos, então aqui vamos chegando ao final dessa lição. Na semana que vem nós vamos continuar com o capítulo 1, com a primeira lição. Dá uma boa revisada aí, dá uma estudada no que a gente viu, dá uma olhada nos textos. Novamente quero desejar aqui um feliz Dia dos Pais para todos os pais e que nós estejamos juntos às 18 horas. Fica na paz, Deus te abençoe.